existe, de novo, entrando na questão da teoria. Uma coisa que eu aprendi com um professor recente que eu tive, de História da Arte, que foi uma aula fantástica, fantástica. Uma coisa que eu aprendi é repertório clássico, ele é fundamental. E isso eu bato bem na tecla, repertório clássico é fundamental. Quando eu digo clássico, o que eu estou querendo dizer? Eu não estou querendo dizer clássico, por exemplo, Mamonas Assassinas é um clássico. Né? Não é esse tipo de clássico que eu estou querendo dizer. O clássico, eu digo, por exemplo, a gente pegar toda a história da arte e ir lá para, por exemplo, o período de ouro da Grécia, né? A gente está falando de 400 antes de Cristo. Tem muita coisa lá que contribui para a gente como artista. E uma delas, por exemplo, é um discurso de Diotima, que foi uma coisa que me impactou muito. O discurso de Diotima, que é uma mulher muito sábia, que orientou Sócrates sobre o tema amor, né? O que era a ideia do amor, como que o Sócrates devia pensar o amor. E Diotima, dentro de um dos trabalhos de Platão, ela explica para o Sócrates o que é o amor. E nesse assunto deles, em que eles falam que o amor ama as coisas imortais, a Diotima, ela fala que existe uma outra forma de imortalidade. E olha que forte que é isso. E essa outra forma de imortalidade é a arte. A arte é uma forma da gente se aproximar do divino. Mas o que eu quero dizer isso? Eu quero dizer com isso, não em questão, não dentro de um campo religioso, mas eu quero dizer, a arte nos aproxima do divino na questão da própria imortalidade. E como que a gente sabe disso? Eu vou falar da melhor forma possível que vocês vão entender de cara. A arte é imortal porque, vou dar um exemplo, esse texto, que é parte da arte literária escrita por Platão lá em 400 a.C., 2.500 anos atrás, a gente continua lendo, a gente continua estudando, a gente continua admirando, assim como tantas outras. Por exemplo, Davi do Michelangelo, lá do período renascentista, quantos séculos tem aquilo e a gente continua admirando aquilo. Michelangelo morreu há muito tempo. A arte dele continua lá. Não é mesmo? E quantos outros artistas é a mesma coisa? A arte, ela sobrevive ao artista. E aí, talvez, eu nunca tinha pensado nisso, eu não sei vocês que estão assistindo, toda a galerinha aí, artista que está acompanhando, vocês já pensaram que talvez um trabalho que vocês fizeram sobreviva a vocês mesmos? Imagina isso. Então, por exemplo, Vitão, o exemplo do Vitão, que está começando aí, detonando nessa área. O Vitão escreve lá, dirige o seu espetáculo. Imagina que daqui 100, 200 anos, alguém pode ler o seu espetáculo, refazer o seu espetáculo, ou talvez um quadro que eu faço, ou talvez um quadro que qualquer um de vocês que está assistindo faz. Você faz o quadro e daqui 200, 300 anos o seu quadro está lá na parede do seu tataraneto, ou está na parede de um museu, ou está sendo estudado pelos historiadores da arte, pelos críticos. Então, essa ideia, eu acho ela meio mind-blowing, porque é essa questão de que a arte ela nos aproxima do divino, não no campo religioso, né, mas mais no campo filosófico, porque ela é uma forma de imortalidade. Ou seja, existe uma chance de que quando eu morrer, quando chegar a minha vez, a minha arte aqui permanecerá na parede das pessoas que tiveram encomendas minhas, das paredes das pessoas que encomendaram, onde está exposto. Então, isso é uma coisa que dá muita alegria para a gente. Eu acho que vocês que são artistas, sintam o poder que vocês têm na mão de vocês. A arte é uma coisa divina, literalmente divina. Com certeza, com certeza.